Boa tarde para quem vai me ver no gravado. Bom dia, boa noite. Como é que você está? Hoje a gente vai falar com André Prudente. O André é craque em Enneagrama. Ele é considerado a maior referência em Enneagrama para crianças, para educadores, na verdade. O Enneagrama é uma ferramenta que vem me impactando muito nos últimos tempos. Eu ainda não trabalho com o Enneagrama, porque eu ainda estou muito na fase inicial. É bastante profundo e requer mais conhecimentos e mais estudos. Então eu estou na fase de estudos e nada melhor do que eu trazer alguém que já seja especialista nisso para falar para vocês. Por que o Enneagrama para crianças? Por que olhar para a criança, olhar para a educação? Simples. Oi, Eliana! Seja bem-vinda! Deixa eu mudar aqui de lugar, para ver se fica um pouquinho mais... Não, ficou legal. Mudo de novo. Oi, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda. Enneagrama e a criança. Tem a nossa criança interior, mas também tem as nossas crianças. Quando o André já chegou por aqui, deixa eu chamar ele. André vai chegando por aqui para falar com a gente. O André é considerado uma grande referência no assunto Enneagrama e mais especificamente no Enneagrama com as crianças. André, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. O pessoal está chegando por aqui. Olha, quem está chegando agora, quem está assistindo no gravado, presta atenção, fica com a gente até o final, que tem coisa boa aí, tem notícia boa que o André vai trazer pra gente no final. Olá, Dani, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem? Olá a todas, todos. Oi, Eliana, tudo bem? Eu vi que a Eliana está por aqui também. Então, você quer que eu fale um pouquinho da minha trajetória, da minha jornada, é isso? Mas só um minutinho. Tá? Antes de você falar, pessoal, pega esse aviãozinho aqui embaixo e envia para aquelas pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas com esse novo olhar que a gente vai trazer aqui. Para quem tem filhos, para educadores, professores, enfim, envia um aviãozinho aqui embaixo. Chama mais gente para a live, dá coraçãozinho também para que o Instagram mostre mais essa live para mais pessoas. Pode falar, André, desculpa te interromper. Não, claro, tudo bem. Eu entendo que isso faz parte do processo. Bom, quem está chegando aí, eu sou o André, eu sou natural de Aracaju, de Sergipe, mas estou morando aqui desde o começo do ano, aqui em Florianópolis. E eu sou pai, né, da Maia, que tem 13 anos, do Theo, acabou de fazer 8, e da Violeta, que tem 6 anos. E além de pai, eu sou psicólogo. Nesses últimos 20 anos, eu me dediquei ao trabalho de atendimento de crianças, adultos, adolescentes, mas especialmente, né, com foco maior no trabalho com crianças. E junto com esse trabalho como psicoterapeuta, eu venho trabalhando com esse mapa de consciência, com esse sistema de autoconhecimento que é o Enneagrama. E então, paralelo a todo o meu caminho profissional, eu fui criando maneiras de usar o Enneagrama para ajudar no processo terapêutico com crianças e também no processo de educação, tanto educação familiar, para pais, mães, né, famílias, quanto no processo de educação escolar. Então, vim fazendo uma caminhada aí de investigação, de estudo, de como é que a gente pode construir um tipo de educação, tanto para os adultos quanto para as crianças, que favoreça a plena expressão do ser. Acho que isso é um pouco aí da minha jornada. André, me diz uma coisa, como que você enxerga o enneagrama melhorando a autoestima das pessoas? Olha, vamos partir então do começo, né? Que a autoestima é o tipo de olhar que eu tenho sobre mim mesmo. E como é que eu me vejo?
Eu me vejo de uma maneira que eu me valorizo quem eu sou, ou me vejo de uma maneira que eu não vejo valor em mim, né? E para mim, para poder eu conseguir ter autoestima, eu tenho que conseguir olhar para mim mesmo e conseguir reconhecer as minhas potencialidades. Isso é um dos fatores. Eu tenho que conseguir olhar para mim mesmo e reconhecer que essas potencialidades que eu tenho, que são diferentes das que outras pessoas desenvolvem, de que elas têm igual valor ou ao que as outras pessoas têm. As minhas potencialidades não são menos valorosas do que a dos outros. E eu tenho que reconhecer também que, independente dos meus acertos e dos meus erros na vida, eu tenho um valor por ser ser humano, por ser uma pessoa e por estar aqui na vida, existindo. Se eu existo nesse mundo, eu tenho um valor inerente ao ato de existir, né? Então, para mim, o primeiro ponto é esse. E aí que entra a questão do Enneagrama, né? O Enneagrama, ele é um sistema de autoconhecimento milenar e um sistema que ajuda a gente a entender quem a gente é e entender como a gente expressa quem a gente é no mundo. Nesse sentido, ele mostra como a gente funciona quando a gente está em contato com a nossa essência, com o que há de melhor na vida, com a nossa inteireza, com a nossa plenitude, que é quando a gente consegue manifestar as nossas potencialidades, e o que acontece quando a gente se esquece dessa essência que a gente é. Quando a gente se esquece, né, do ser maravilhoso, especial que nós somos. Então, quando a gente pensa só nisso aí, né, sem explicar direito como o Enneagrama faz isso, né, o Enneagrama ele é um tipo de sistema que quem entra em contato com ele vai se deparar com dois pontos importantes. Um deles é, caramba, eu tenho essas potências aqui e eu não estava percebendo que eu tinha. Eu não estava olhando para mim, reconhecendo que eu tenho essa luz. E o outro ponto é, eu vou olhar para as distorções dessas potências, que é o que acontece quando a gente está preso na personalidade, no ego, e entender que eu não sou isso. E se eu não sou isso, não tem por que eu ficar me olhando com um olhar de desvalorização. Esse olhar de desvalorização que a gente tem muito a ver com construção cultural, social, construção histórica ao longo da vida, onde a gente vai entendendo que certos comportamentos, certos pensamentos, certos sentimentos, ter vivido certas experiências de vidas, isso tira o nosso valor. Então, quando eu entendo através do Enneagrama quem eu sou de verdade e quem eu não sou, quem eu apenas estou sendo agora, isso me ajuda a relativizar esse olhar sobre mim mesmo. Eu posso começar a me olhar e entender que, eu vou falar um exemplo que eu falo muito em cursos e que sempre falei para pacientes que estavam com autoestima muito baixa, né? Que é o quê? A gente tem, vamos dizer assim, 4 aspectos nossos. 3 aspectos que são mais ligados à personalidade, à nossa psique, e a personalidade que vem associada a essa psique, e um aspecto que tem a ver mais com a essência. O que é isso? Os 3 aspectos ligados mais à personalidade têm a ver com a nossa dimensão emocional, mental e da ação. O nosso sentir, pensar e agir. Todo o processo de personalidade ele é um conjunto de padrões de sentir, pensar e agir. Tá? E o que acontece, né? Só que a gente não é o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz. Isso são coisas que a gente vive e que compõem o ser que está se manifestando nesse mundo. Mas a gente é aquilo que é essencial, é aquilo que se tirar deixa de ser. Tudo que pode mudar na gente não é que a gente é de verdade. E sentimentos mudam, pensamentos mudam, comportamentos mudam. Então, em última instância, quem a gente é? A gente é a nossa consciência. É o que no Enneagrama a gente chama de nosso ser. O ser consciente, que é capaz de perceber o todo que ele é e perceber que esse todo faz parte de um todo maior. E quando eu olho com esse olhar de consciência, eu entendo que o que eu estou sentindo, pensando e fazendo agora não pode me definir no todo que eu sou. É apenas uma experiência que eu estou vivendo. Então, o que eu falei muito em cursos e no consultório, né? De que não é porque eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido, não é porque eu estou pensando que eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, e não é porque eu estou me comportando desse jeito, como se eu fosse tudo isso, que eu sou isso. Isso apenas é um sentimento, vamos dizer assim, de meleca que eu sou, um sentimento, um pensamento e uma ação que estão desalinhadas. Não é quem eu sou. É uma experiência que eu estou vivendo, como eu estava falando. Então, o que é que me faz lembrar que eu não sou isso? É eu perceber que por trás desse pensamento, desse sentimento e dessa ação, tem alguém que está vendo tudo isso acontecer.
que é o meu ser verdadeiro, que é a minha consciência. E que... É, Pode falar. desculpa, Claro, vá, por pode favor. concluir. Não só para concluir, então, tem alguém que está olhando tudo isso. E esse alguém é que a gente é. E esse alguém tem valor. Porque esse alguém, ele em alguns momentos vai pisar na bola, em outros momentos vai fazer coisas incríveis. E tudo isso faz parte da existência. Então, não são as coisas incríveis que eu faço que definem meu valor, nem são as coisas ruins, entre aspas, que eu faço que também definem meu valor. E o Enneagrama ajuda a perceber É isso. exatamente isso. E assim, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas confundem muito o estar com o ser, né? Por exemplo, no trabalho com o emagrecimento, eu percebo muitas pessoas reforçando, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda. E a gente não é gordo, você pode ser alto, baixo, negro, branco, mas gordo ninguém é. Magro também ninguém é. E isso se estende também para... Eu gosto de trazer esse exemplo do peso, porque é algo palpável, né? A gente sente. E André, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como preparar pessoas para ir para a vida já com a autoestima mais elevada. Eu sou uma pessoa que eu vim para a vida com a autoestima. Eu tinha um problema muito grande com a autoestima, por isso que eu trabalho com isso hoje. Uhum. A minha autoestima veio da infância completamente detonada. Como que a gente pode fazer para preparar pessoas para virem para um mundo diferente, para vir com a autoestima mais elevada, se amando mais, olhando para o mundo com outros olhos? Vamos lá, né? Então, eu acredito que a nossa principal forma de ensinar não é através do que a gente fala, mas é através do que a gente vive. Tá? Então, se eu acredito que para aprender é importante as crianças fazerem experiências na vida, por exemplo, para aprender, só que quando eu vou ensiná-las numa escola ou em casa, o que eu faço é apenas informar coisas para ela, passar conhecimento intelectual, então eu estou querendo que ela aprenda de um jeito, mas eu estou ensinando de um jeito que não é a experiência real. Então, para ele aprender a viver experiência, ele tem que fazer experiências. Então, eu acredito que a gente ensina muito mais pelo modelo do que está sendo vivido, que está transmitindo com o todo nosso, né? Com o que a gente faz, com a nossa fala, com o sentimento que a gente transmite, com o nosso comportamento, com as ações. É esse todo que gera o aprendizado. E por que eu estou falando isso, né? Porque se é assim, para poder a gente crescer com autoestima, a gente tem que ser educado para a autoestima. E para eu educar para a autoestima, eu tenho que desenvolver a autoestima. Então é um ponto muito importante isso, né? Que eu entendi eu como terapeuta e que eu entendi também sobre mim mesmo como educador. Como um pai educador e como um educador de outras crianças que não são meus filhos também. Que passam pelos projetos que eu fiz, pelos grupos, trabalhos. E o que é que eu entendo, né? É que eu só conseguia inspirar a educação nessas crianças até o ponto onde eu desenvolvi em mim aquilo ali. Não é desenvolver no sentido de perfeição, de tudo que eu acredito que tem que ser de um certo jeito, eu consegui já fazer daquele jeito. Mas de que tudo aquilo que eu falo, que é importante seguir, de que de verdade existe um empenho da minha parte e uma busca cotidiana de viver aquilo que eu estou falando. Não é o que eu falo e que eu não me esforço e não invisto energia em fazer aquilo. Então, acho que o primeiro ponto e isso tem a ver com uma lógica que eu vejo que muitas pessoas usam, porque é uma lógica muito boa mesmo, que é a lógica do avião. Né? Que é aquela lógica de que quando você vai subir no avião, que está dando explicação no começo, ele diz, coloque primeiro as máscaras de oxigênio em você, não na criança. Porque, claro, se você morrer, você não vai ajudar a criança. Então, você tem que estar bem para ajudar aquela criança. Então, a mesma coisa. Eu tenho que estar com autoestima para educar uma criança, eu tenho que estar consciente de quem eu sou para educar uma criança, eu tenho que estar consciente das minhas potencialidades para desenvolver as potencialidades de uma criança. Então, eu diria assim que não é só isso, não basta eu estar bem, mas eu, como adulto educador, eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar melhor das crianças. Mas, além disso, eu também tenho que oferecer um tipo de educação e de cuidado com essa criança, aonde ela tenha autonomia para expressar quem ela é. Eu diria que a questão mais básica eu não posso educar uma pessoa para ela ser uma projeção minha, para ela ser uma projeção do que eu acho que é o melhor para a vida
de quais são as escolhas que eu valorizo, porque quando eu educo para ser uma projeção, na idealização, você quer projetar a imagem melhor que você tem de você mesmo para o seu filho, ou para o seu aluno, para aquela criança. Mas muitas vezes você não projeta simplesmente isso. Você cria um ideal para aquela criança atingir, mas você acaba projetando as suas potências, as suas fragilidades, os seus medos. E como a criança é uma pessoa diferente da gente, se ela tenta ser quem eu sou, inconsciente ou conscientemente, ela vai ter problema de autoestima. Porque ela nunca vai conseguir ser quem eu sou. Porque ela é uma pessoa diferente. Então, acho que um dos primeiros pontos é a gente tem que entender que seres humanos e qualquer ser existente é diferente um do outro. Especialmente os seres humanos que têm personalidade, né? Que é diferente de um animal, de uma planta, que tem sentimentos, que tem processamento de informação, que tem uma vitalidade, um corpo que sente o que acontece, mas que ele não tem consciência do que acontece com ele. O fato de a gente ter consciência nos permite criar uma noção de individualidade, de que nós somos indivíduos diferentes dos outros. E a grande questão para poder crescer com autoestima é eu entender que ser indivíduo é bom. Ou seja, ser diferente é inerentemente bom e não ruim. E eu acho que muito da nossa educação é uma educação que ela não valoriza as diferenças. Não é à toa que tem tanto problema hoje em dia por conta de bullying com as diferenças. Você citou o exemplo das pessoas que estão gordas, né? Muitas pessoas sofrem problemas por condições que, inclusive, não são inerentes ao seu ser físico, né? Como gordo, como usar um óculos grande, né? Porque você tem problema Ou visual pequeno. ou pequeno, né? Por você coisas nesse sentido, ou mesmo por ter coisas inerentes, você baixo, ser alto, por uma cor de pele, né? Ou mesmo por coisas como você tem uma orientação sexual que difere da média da população. Você falou desse termo a diferença entre ser e estar, ser gordo ou estar gordo, né? Eu lembro que o ano passado eu fiz uma viagem com minha família, né? Eu estava em Aracaju ano passado e a gente foi conhecer a terra da minha sogra, que era no Maranhão. E a gente fez uma viagem subindo o Nordeste inteiro de carro, né? E quando a gente estava no Maranhão, a gente foi visitar um museu lá, que era uma casa que tinha sido da época do Brasil Colônia, né? Da família imperial que ia lá. E aí, quando a moça estava falando sobre as empregadas domésticas que eram negras, escravas, ela falou assim, ela usou um termo que eu não conhecia naquela época, que é, aqui era onde dormiam as empregadas, que eram as pessoas escravizadas. A gente cresceu na escola aprendendo a falar em escravos. Eles não são escravos, eles são escravizados. Porque quando você diz que uma pessoa é escravo, você está dando uma identidade de que ela é isso, ela não está. Quando você fala que ela ela foi escravizada, é um estado que ela estava de escravidão. Mas ela não é um escravo, ela é escravizada. Então a pessoa não é gorda, ela está gorda, né? E aí que é a questão. Eu tenho que entender que isso não é algo para eu botar valor de melhor ou pior. Nem nisso, que é um estado, nem em coisas que não são estados, como eu sou negro, eu sou branco, eu sou pardo, né? Eu sou americano, eu sou brasileiro, né? Eu não tenho como dizer que eu não sou brasileiro se eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. E se eu sinto que ser brasileiro é pior do que ser americano, isso é horrível, né? É o meu ponto de vista, né? Eu sinto que é pior. Uma pessoa que está lá nos Estados Unidos pode sentir que ser brasileiro é melhor por N motivos. É tudo ponto de vista, né? E como diz o ditado, ponto de vista é a vista de um ponto. Exatamente. André, uma coisa que eu acho muito interessante no Enneagrama é que a partir do momento em que a gente vai conhecendo os nossos tipos, você é dois, eu também, o professor Eliana também é dois, já dá 222 aqui, né? Ele vai trazendo para a gente uma forma de criar novas estratégias para a gente viver melhor, para a gente sair melhor de determinadas situações, para não entrar no drama, blá blá blá. E na educação infantil, como que eu entender, por exemplo, o eneatipo dos meus sobrinhos, o eneatipo da filha da minha amiga, como que isso vai me ajudar? Vamos lá. Eu vou trazer dois pontos antes de falar mais diretamente sobre isso, que são importantes para eu falar sobre isso. Primeiro ponto é, em todo o meu trabalho, tanto com adultos quanto com crianças, né, com a educação de crianças, eu parto da ideia de que todo mundo quer ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que atender as necessidades reais
que existe no nosso presente, no nosso aqui e agora. Tá? Então, se eu não atendo às necessidades reais, eu não vou me sentir realizado e feliz. Então, quando eu estou trabalhando com a educação de crianças, eu nunca estou educando, mesmo com base no Enneagrama, que é a ferramenta que está sempre por trás de todo o meu trabalho, quando estou atendendo uma criança, ou quando eu sempre estiver orientando pais, nunca meu foco principal é identificação de perfis e padrões. Isso, para mim, é uma estratégia para ajudar aquele pai, aquela mãe a entender melhor as necessidades daquela criança. E o que está impedindo ele de ajudar essa criança a atender essa necessidade. Ou um adulto entender suas necessidades e poder atender. E eu vejo que boa parte do nosso sofrimento e de não conseguir fazer isso é porque a gente está preso em estratégias inadequadas, por crenças limitantes, por medos. Então, a personalidade, por exemplo, é uma estratégia que em muitas situações funciona, mas que quando eu estou preso naquele perfil apenas, ele vira uma estratégia inadequada para muitas situações e que gera sofrimento. Então, se eu pensar nisso, qual que é o grande trabalho aqui com o Enneagrama? Eu vou ajudar a entender que aquela criança, ela não é aquilo. Ela tem aquilo ali como uma parte do seu ser, mas ela, na verdade, é o todo que ela é. Então, sempre eu parto da ideia que a gente é o Enneagrama inteiro. Nós adultos e as crianças também. Dentro desse Enneagrama inteiro, tem algumas dessas forças que o Enneagrama fala, alguns desses padrões de sentir, pensar e agir, algumas dessas potências, que elas são mais naturais na gente. E essas forças são mais naturais, sempre que a gente se sente inseguro, a gente vai usar elas com mais intensidade. E, no fundo, a estrutura de personalidade é uma estrutura de defesa. Eu pego algo que é natural e que é uma força que está acesa, que eu deveria usar sempre que eu preciso, mas quando eu não precisasse, eu deveria usar outra coisa, e eu fico usando sempre. Então, o que é que isso me mostra? Quando eu conheço, eu não uso no meu trabalho a linguagem de tipos ou eneatipos, embora eu reconheça, valido, e acabo falando junto com as pessoas, porque a maior parte das pessoas conhece com essa linguagem, e eu não uso por quê? Justamente por causa do que eu estou falando. Porque a palavra tipo, em psicologia, ela é usada para se referir à ideia de que você tem tipos diferentes de pessoas. Então, você é um tipo de pessoa, eu sou outro tipo de pessoa. Então, existe uma diferença em teoria de personalidade entre tipos de personalidade e traços de personalidade. Então, quando você fala de tipos, está falando que você é um tipo, eu sou outro tipo. Então, você é um, eu sou dois, eu sou três, eu sou quatro. Quando você fala em traços, você está falando que eu tenho esse traço e você tem aquele. Então, eu uso a linguagem, sempre usei a linguagem de que a gente tem um traço principal do Enneagrama. Eu não sou um tipo. Eu tenho um traço principal do Enneagrama, que é aquele dos 9 que é mais forte em mim. E que hoje em dia eu tenho usado a linguagem também de TNA, que é o meu traço mais natural, para brincar a ideia do DNA. Do mesmo jeito que você tem um DNA, que te marca uma identidade, o seu TNA é o seu traço mais natural, que marca a sua identidade, mas eu tenho todos os outros 8 traços também. Adorei, É, adorei. é uma visão que eu trabalho, eu respeito as outras, inclusive porque eu vejo que muitos professores falam de tipo com esse mesmo significado que eu estou dando para traço. Mas como esses termos tipo e traço de personalidade vêm da psicologia, tradicionalmente, né? Não é um termo que vem do processo psicológico, dos estudos de psicologia, eu sinto que, para mim, é muito importante eu deixar claro que eu não acredito que a gente é um tipo humano, de que a gente tem traços, de que a gente é um todo, e que eu estou sempre trabalhando com esse todo. Então, o que que ajuda você entender o traço principal de uma criança, por exemplo? Ajuda a entender, primeiro, aonde existem forças mais naturais nessa criança. Onde eu vou perceber assim, que sempre que ela lidar com certas situações da vida, ela vai usar mais essa força. E eu posso ajudar ela a ter consciência que ela tem essa força. E eu posso entender também que essa força tem a ver com o propósito de vida desse ser. Por que essa veio mais forte do que a outra naturalmente? É porque esse ser precisa mais dessa força. Mas eu não posso esquecer que ela não tem só essa força. Eu tenho que estimular todas as forças nela. Só que o que isso me explica? De que se isso é uma força que está mais presente nela, que toda vez que está se sentir ameaçada e tiver que lidar com um desafio na vida dela, é ali que ela vai primeiro pegar. É essa força que ela vai pegar primeiro. E aí o que vai acontecendo? Se ela vai, a maior parte das vezes, reagir usando essa força, ela vai distorcer mais essa força também. Então ela vai acabar caindo nos comportamentos
distorcidos. Eu vou dar um exemplo para ficar claro, né? O traço 8 do Enneagrama. Eu costumo dizer que o dom do 8 é uma capacidade de enfrentamento com verdade, ou uma capacidade, ou eu chamo de poder da verdade, que é uma capacidade de eu estar muito em contato com quem eu sou, quem eu quero, o que é importante. E quando eu entro em contato com isso, com muita clareza de quem eu sou, e de que isso é importante, de que eu valorizo isso, e que eu acesso a minha força, eu naturalmente me torno uma pessoa mais determinada. Eu vou afirmar quem eu sou, eu vou afirmar quem eu quero, eu vou exercer minha liderança, eu vou me colocar no mundo. Então, as crianças que têm, por exemplo, esse traço 8 como seu traço principal, que é aquele traço que você mais percebe que ela entra, quando elas se sentem ameaçadas, elas vão pegar toda a força, todo o querer que elas têm para se proteger. Aí o que é que elas vão fazer? Elas vão extrapolar na força. Então, às vezes, vão acabar sendo autoritárias, impositivas, brigonas demais, sabe? Vão passar do ponto, falar alto demais, falar demais, vai abraçar, vai esmagar o outro em vez de abraçar. Por quê? Porque e estou acabando fazendo isso de um jeito que não era o ideal. Então, se eu, como um educador, eu entendo que essa criança está extrapolando a força, não é porque ela é 8 simplesmente, é porque ela está se sentindo insegura e frágil de alguma maneira. E quando ela se sente insegura, ela usa essa energia do 8 para poder lidar com essa insegurança. Então, para mim, o traço, muito mais do que entender assim, ela é 8 e tem que deixar de ser 8 ou o que for, é, caramba, se ela está manifestando o lado negativo desse ponto 8 do Enneagrama, é porque tem alguma insegurança, alguma fragilidade. E se tem alguma insegurança e fragilidade, é porque alguma necessidade está sendo ameaçada. E essa estratégia de botar força demais que ela está usando é apenas o jeito que o eu dela, infantil, consegue pegar para poder lidar com essa situação. E aí, pensando em autoestima, o que é importante a gente entender? Que, primeiro, ninguém deve se sentir menor do que o outro porque reage do jeito que reage. Porque esse é o jeito que o nosso eu dá conta de reagir. Eu vejo que, por exemplo, em escolas, crianças que têm esse perfil do 8 que eu acabei de falar, muitas vezes são muito mal compreendidas. É muito condenado esse comportamento dela. As brigas, às vezes, as imposições, porque a nossa cultura condena a agressividade, condena pessoas que são muito verdadeiras, que falam o que pensam. Então, uma criança pode crescer com autoestima de tanto ouvir: ai meu Deus, você é exagerado. Nossa, você é isso. Frases que vão ficando ali gravando, sabe? Mas se eu entendo que aquela criança reage daquele jeito, não é porque ela quer ser violenta, não é porque ela não se preocupa com os outros, não é porque ela é insensível. É porque quando ela se sente ameaçada, aquela força que já é um dom que está ali com ela, vem com tudo para proteger. Então, muito mais do que falar esse tipo de coisa para uma criança, eu tenho que estar atento para não fazer isso. E eu tenho que ajudar essa criança a administrar essa força. Como é que eu vou ajudar essa criança para que ela entenda que aquela força é uma coisa linda, maravilhosa, que se ela conseguir usar de maneira equilibrada, vai trazer muita coisa boa, mas que ela entenda que quando ela usa desse jeito, o impacto é negativo. Ela acaba sendo destrutiva para ela, para os outros. Sem ela sentir que ela tem um problema por estar vivendo isso. Então, eu acho que um dos usos que o Enneagrama tem muito grande para a gente ajudar a formar pessoas que têm autoestima é isso. É ajudar essa criança, não é ela perceber que ela tem um traço 8. É ela perceber que ela tem essa força e que ela distorce essa força. E como ela distorce. E ajudar essa criança a ter recursos para não precisar fazer isso. Para poder resolver as questões de outro jeito. Aí ela vai cada vez mais conseguir canalizar essa força natural que ela tem para poder usar para o bem. Para o bem dela, para o bem dos outros. Respondi sua pergunta? Respondeu muito bem e juntando aqui a traço, eu achei extremamente interessante, uma sacada muito valiosa essa sua, de chamar de traços ao invés de tipo. Até porque quando a gente pensa no traço, a gente pensa que é mais fácil reforçar o traço ou minimizar do que quando é o tipo, né? Fica muito, é o meu tipo. Isso. E você falou é muito importante, Dani, porque qual que é a lógica, então? Se eu não sou isso, mas eu tenho isto, né, como principal, significa que eu tenho os outros. Então, o trabalho não é reforçar isso, o positivo disso, simplesmente, ou minimizar o negativo disso. Isso é um pedaço do trabalho. Mas o trabalho mais amplo é como é que eu estimulo todos os traços nessa criança. Porque tem horas que ela tem que usar mais a força dela.
Tem horas que ela tem que ser generosa, gentil e cuidadosa como um 2 é. Tem horas que ela tem que ser dinâmica e prática como um 3 é. Tem horas que ela tem que ser olhar para ela e mergulhar profundamente na sua experiência interna e no que ela sente, no que ela quer e se expressar criativamente como um 4 faz. Então, no fundo, para mim, o trabalho mais amplo do Enneagrama para ajudar a formar pessoas com autoestima, pessoas que são mais inteiras, é a gente estimular o Enneagrama inteiro no processo de educação. E a gente, como adulto, também cuidar de estimular o Enneagrama inteiro na gente. E eu posso falar que esse é o principal foco do meu trabalho. O trabalho de identificação do traço e todo esse trabalho mais convencional que é feito com o Enneagrama, para mim, é a etapa 1. E a etapa 1, que eu diria que é no máximo 10% do trabalho. Me incomoda a ideia... Pode falar. A Natália está perguntando aqui: medo de falar e de ser criticada. Eu não entendi exatamente qual é a pergunta nessa pergunta. Ela até perguntou aqui duas vezes: medo de falar e ser criticada. Eu acho que, de repente, ela está querendo saber seria uma estratégia que a gente poderia utilizar aqui, quando a pessoa tem medo de falar e de ser criticada. Tá. Se for isso, Natália, dá um ok aí, né, para saber que a gente entendeu certo a sua pergunta. Mas o que fazer para trabalhar isso, né? Olha, medo de falar e medo de ser criticada, inevitavelmente tem a ver com as relações com as pessoas. No Enneagrama, além de trabalhar com os traços de personalidade, a gente trabalha também com o que a gente chama dos 3 instintos básicos. E quais são esses 3 instintos? São impulsos naturais que o nosso ser tem na vida. O primeiro deles, e mais básico, é o instinto de autopreservação. É um impulso natural para a gente preservar a nossa vida e cuidar de tudo que preserva a nossa vida. O segundo instinto mais básico, que vem logo em seguida, é um instinto chamado sexual, ou 1 a 1, que é o nosso impulso natural para se conectar e se vincular em intimidade com alguém. Tem muito a ver com a relação com a mãe, com o pai, com as primeiras pessoas que a gente se vinculou no começo da vida. E o outro instinto, que vem logo em seguida, é o instinto social, que é o nosso impulso para fazer parte de comunidades. A gente nasce só, fisicamente falando, mas a gente nasce ao mesmo tempo no meio de relações. E no meio dessas relações tem relações de intimidade e tem relações mais sociais, são relações mais amplas. Na vida a gente vai crescendo e qual que é o movimento que a gente faz? Eu primeiro me envolvo na intimidade. Eu primeiro sou cuidado por algumas pessoas, poucas, né? A enfermeira, talvez, que cuidou ali na maternidade, uma funcionária que talvez ajudou meus pais a cuidarem de mim, meu pai, minha mãe, uma avó, um tio, que era mais próximo. Aos poucos eu vou aprendendo a falar, andar, caminhar, e eu vou me envolvendo mais com o mundo. Então, onde é que começa esse processo de autoestima e é onde começa também o processo de medo de falar e ser criticado? Quando já lá, pequenininho, nas próprias relações de intimidade, a minha expressão espontânea, ela começa a ser recebida com olhares, comportamentos ou falas de julgamento. Como se aquilo fosse inadequado você fazer. E geralmente esse tipo de olhares e falas, né, que mostram como se o comportamento da criança fosse inadequado, eles têm a ver com padrões culturais e sociais, de como uma pessoa deve se portar na vida. Então, isso que vai acontecendo, a gente vai crescendo com essa dor. A nossa criança fica com a ferida. E o que isso está gerando? Um bloqueio da espontaneidade. Quando eu vou falar, eu já não deixo fluir a minha fala. Eu paro para pensar, será que o que eu vou falar vai provocar algo positivo ou negativo em quem está ouvindo? Então, quando eu começo a ficar preocupado se o que eu vou falar vai gerar um impacto positivo ou negativo em quem está ouvindo, aí começa o meu medo de falar e de ser criticado. Então, se eu for te dizer, o que a gente pode fazer para isso? A gente tem que, no fundo, curar essa criança que tem medo de ser espontânea porque vai ser julgada por alguém. Essa é a grande cura que tem que ser feita. Tem também uma grande autocrítica interna, né? Sim, porque, na verdade, o que acontece? Essa fala de isso é besteira que você vai dizer. Nossa, que pensamento mesquinho. Tem uma série de falas, pensamentos que ficam, frases que ficam dentro da gente e que geram esse medo de falar e ser criticada. Essas frases, elas começam vindo de fora, mas em algum momento elas vão sendo internalizadas.
E quando elas ficam internalizadas, elas vão compor o que o Freud chamava de superego, né? E o que mais contemporaneamente muitos terapeutas chamam, e que eu me identifico particularmente mais com essa forma de falar, com o nosso crítico interno. Todos nós temos uma parte da nossa personalidade que não é o nosso ego exatamente. É um crítico interno. É uma voz de julgadora, de consciência moral, que fica dizendo isso é certo ou isso é errado. Então, o medo de falar e ser criticado, ele, em primeira instância, quando já está um pouco maior, né, ele não vem tanto do medo do outro. Primeiro vem uma voz dizendo, isso é besteira. Só que todo crítico interno, por trás dele, tem críticos externos. Tem pessoas, grupos, instituições, experiências que você viveu ao longo da sua vida e que no fundo, é dessas vozes que a gente tem medo. E no fundo é o medo de não ser aceito. E o nosso crítico interno, ele também, ele é muito importante, né? Porque a gente precisa se autoavaliar. O que é delicado em relação ao crítico e a todas as nossas emoções, é o desequilíbrio, né, André? Porque também, se eu não tenho, por exemplo, se o meu crítico interno está 100% silenciado, aí sim é perigoso, né? Porque eu posso me expor além da conta, posso agir de uma forma inadequada, porque eu tô fora do meu equilíbrio, tanto para mais como para menos. Igual quando a gente estava comentando aqui dos gordos, das pessoas que estão acima do peso. Aí alguém comentou que as magras também sofrem, é o desequilíbrio, tanto para cima quanto para baixo. Então, o que eu percebo muito com o Enneagrama é esse olhar de trazer para o ponto de equilíbrio. Aí a gente pode fazer a dança ali, porque a gente não está de mais nem de menos, né? Sim, tem uma coisa que eu trabalho, né, que foi uma sacada que eu tive, né, que eu conecto com o meu trabalho com o Enneagrama e que é o que eu incentivo a desenvolver nas crianças, mas que eu sempre trago primeiro assim, vocês como adultos precisam cuidar disso em vocês. Que tem a ver com o que você está falando do equilíbrio, que é o quê? Eu costumo dizer que a gente tem três vozes que estão o tempo todo falando dentro da gente, quando a gente está diante de alguma situação. E uma voz é a voz do crítico, que é a voz dessa consciência moral, no fundo, que tem dentro da gente. Né? Uma consciência moral que se manifesta através de um crítico, que vira um crítico. A consciência moral é importante, mas a consciência moral não precisa vir de um crítico. Quando ela se torna um crítico interno, ela gera vergonha. Ela gera culpa e vergonha corrosiva. E isso é destrutivo para a autoestima. Então, tem a ver com a voz da consciência moral. A voz da consciência moral é aquela voz dentro da gente que analisa se aquilo ali que a gente vai fazer é moralmente adequado ou inadequado. E pensar nisso é importante, como você está dizendo. Se você não tiver esse pensamento, você não vai ter uma postura moral de adulto. Que uma criança fazer o que está dando na telha, tudo bem. Mas um adulto fazer só o que dá na telha, sem pensar na consequência, é inadequado. Então, para ele conseguir não ser assim, ele tem que ter uma consciência moral. Só que não precisa necessariamente ser uma consciência de crítica. Então, essa é uma voz. O que é que eu devo ou não devo fazer em uma certa situação? O que é que eu tenho ou não tenho que fazer? Sempre quando a gente está diante de uma situação, quem vai viver ou falar ou viver, vai vir essa voz. Eu devo fazer isso, não devo fazer isso. No outro lado, tem a voz que não é da consciência moral, é a voz do querer. Então, se a consciência moral está ligada ao crítico, é o superego, que o Freud falava, a voz do querer está muito mais ligada ao que o Freud chamava de id, que é uma força impulsiva de manifestação da vontade. Então, o que eu quero, o que eu não quero. Então, é o famoso diabinho e anjinho, né? Parece que tem ali um anjinho dizendo assim, ou um diabinho dizendo assim, vá, faça, né? Faça isso aqui, vá, se entregue, viva. E parece que tem outra voz dizendo, olha, você não devia fazer isso não. Você não devia fazer isso aqui não, é melhor fazer aquilo outro. E boa parte do nosso conflito interno no dia a dia em decisões tem a ver com essas duas vozes falando na gente. Eu devo fazer o que moralmente me parece que é o certo, ou eu devo seguir a vontade do momento. Eu estou com vontade de pegar aquela comida ali que está ali dando sopa para mim. Mas, poxa, o outro não comeu ainda daquilo. Eu já peguei a minha parte. Pego ou não pego aquilo ali? Eu vou ceder a minha vontade ou eu vou ceder a minha consciência moral?
E a gente sofre muito diante dessas duas vozes. E o que é que pode reconciliar essas duas vozes? O Enneagrama, ele tem uma lei, né? O Enneagrama é formado por um círculo, dentro do círculo tem um triângulo equilátero, que toca o círculo, e uma hexade, que é uma figura de 6 pontas, que também toca o círculo. A hexade e o triângulo formam uma estrela de 9 pontas, que é o que dá nome ao Enneagrama. Cada parte desse símbolo tem um significado e representa leis da vida. E o triângulo, ele representa a chamada lei de 3, que mostra que a essência se manifesta na existência por meio de 3 forças. Então, tudo que se manifesta no mundo se manifesta por meio de 3 forças. O que a gente chama de uma força ativa, uma força receptiva, que são as duas polaridades, e uma força que reconcilia essas duas. Então, tem o preto, o branco e tem o cinza. Tem o pai e a mãe, tem o filho. Tem o pai, o filho e o Espírito Santo. Na tradição hindu tem Krishna, Vishnu e Brahma. Sempre tem duas polaridades. Na gente tem a razão, a emoção e a dimensão física da presença. E é na presença no corpo que eu concilio a mente e a emoção. Que eu posso integrar e perceber os dois. Então, o que quer dizer isso? A lei de 3, ela preza pela reconciliação. Então, quando a gente está com a consciência moral falando de um lado, de outro lado, o querer, se a gente ficar só com essas duas vozes, a gente vai estar sempre na polaridade. Isto ou aquilo. E a gente precisa de uma terceira voz que reconcilie, que é o que eu chamo que é a voz da consciência, que é a voz intuitiva, que é a voz do nosso ser verdadeiro. E se para entender a consciência moral eu me pergunto o que eu tenho ou não tenho que fazer agora, se para entender a voz do desejo eu tenho que me perguntar o que eu quero, o que eu não quero, para eu olhar para a voz da consciência, do ser, para a intuição, eu tenho que me perguntar o que eu sinto que eu devo fazer agora? O que eu sinto que é verdadeiro aqui agora? Às vezes, eu vou olhar aquele doce ali, a mais que eu estava dando exemplo, e eu vou sentir que naquele dia, naquela hora, eu devo pegar o doce e comer. Pode ser que no outro dia tenha uma situação quase idêntica, e que eu diga, não, hoje eu não devo comer esse doce. Então, se eu for pela consciência moral, a voz vai ser sempre, não coma esse doce. Se eu for pelo desejo, a voz vai ser sempre, come esse doce. Mas se eu for pela consciência, pelo ser, um dia vai ser de um jeito, outro dia vai ser de outro, e talvez no terceiro dia vai ser de outro jeito completamente diferente. Então, não há regra rígida que eu tenho que seguir. Tem a ver com a consciência, com a capacidade de perceber, nesse caso, nesse contexto, nesse aqui agora, qual que é a necessidade e qual a melhor estratégia para lidar com essa situação que eu estou vivendo. Então, para mim, o equilíbrio, e que é isso que a gente tem que ajudar as crianças a terem mais, é de elas entenderem essas duas vozes que estão aqui dentro delas. Na criança, a voz do desejo é muito mais forte, e a gente tem que entender que é. Quanto menor, mais forte é. A moral infantil é uma moral do prazer. Eu faço o que me dá prazer, o que não me dá prazer, eu não quero fazer. Mesmo que você diga, não pega esse doce, mas eu quero pegar, porque eu não posso. É isso que uma criança pequena diz. E tudo bem. Só que essa criança vai crescendo, vai ficando uma pré-adolescente, adolescente, e ela começa a desenvolver consciência moral. Então, tem regras. Ela não pode pegar acidente doce porque quer. Porque tem outras pessoas ali também. E desenvolver consciência moral é importante para a formação do ser. Só que uma hora, ela vai ter que olhar para essas duas vozes e dizer, mas o que, que eu sinto? E qual que é a grande questão? As crianças, em geral, estão com essa voz da consciência, da intuição, muito acesa. Muito acesa. Só que a gente vai dando uma educação que é tão desconectada com a intuição e com o ser, que ela vai ficando presa nas outras duas vozes. E quando a gente fica preso nas duas vozes, pronto, a gente vai se sentir inseguro. Porque é a voz da consciência que nos liberta. E quando eu fico inseguro, eu vou precisar mais da personalidade e do ego. E aí eu vou cair nos padrões dos traços do Enneagrama. E aí eu vou ficar dando murro em ponta de faca. E aí, se eu não tiver consciência, fica eu lá, o adulto, preso no meu padrão, a criança presa no dela, e a gente tentando se entender e não se entende. Eu tentando entender a necessidade dela e não consigo. Ela tentando me entender e não consegue. André, e como é que faz com isso tudo? Tem até uma pergunta interessante aqui da Emagrecendo Comendo Pizza. E como agir na educação das crianças em si para que ela desenvolva essa segurança? E aí, André, conta para nós como é que você ensina o povo a mudar isso? Olha, eu já tenho algum tempo que eu tenho apontado 2 caminhos básicos, que são os caminhos que eu cultivo na minha vida como pessoa, como adulto, como pai,
e os caminhos que que eu estimulo meus filhos, os caminhos que eu oriento os pais, educadores que eu trabalho, né? Que eu aprendi na psicologia que a grande mudança é interna, subjetiva. Eu preciso tomar consciência do que está acontecendo comigo e mudar o que está dentro de mim. Esse é um caminho subjetivo, é um caminho interno. Ele é importante? É fundamental, é fundamental. Mas só tomar consciência do que você precisa mudar, ele só provoca a mudança até um certo ponto. É o que acontece com quem faz um curso de Enneagrama e para. Ou qualquer curso de autoconhecimento. Você percebe aqueles padrões e diz, eita caramba, eu não posso ser assim mais. Aí você dá uma mudada inicial. Só que chega uma hora que se você parou só nisso, você vai estagnar. Seu crescimento não vai continuar. Então, para o crescimento continuar, além de tomar consciência do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, pensando, do que eu estou fazendo, né, e de como isso está me afetando positivo ou negativamente, eu preciso criar no cotidiano para... Travou. Vocês estão me vendo? Fui eu que travei? Foi o André? Se foi o André, se vocês estão me vendo, dá um coraçãozinho aqui para mim. Fala, tô te vendo, Dani. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tomei consciência que o meu filho ele está precisando cuidar mais do corpo dele. E eu vou ajudar esse meu filho a perceber que ele está comendo rápido demais, que ele está botando comida demais na boca e no prato. Eu vou ajudar ele a perceber que quando ele come, muitas vezes assim exagerado, ele passa mal. Eu vou ajudar ele a perceber, então, o efeito que aquele agir daquele jeito está fazendo nele. Mas se eu só ajudar ele a perceber isso, ele não vai conseguir, talvez, transformar. Então, o que é que eu vou ter que pensar? Que tipo de caminhos no cotidiano, no dia a dia, eu vou ter que fazer para que ele se mantenha consciente disso? Que tipo de prática eu vou ter que fazer para que ele não bote comida demais na boca? Então, eu vou usar uma colher menor para ele comer, já que ele não está conseguindo ainda administrar o garfo do tamanho que era o tamanho para ele comer, ou vou fazer outra coisa? Então, eu tenho que estar o tempo todo tomando consciência. Qual a necessidade que essa criança está tendo agora? O que é que ela precisa cuidar nela? O que é que ela precisa desenvolver aqui agora? Aí, ao mesmo tempo, eu penso, que estratégia eu vou usar para cuidar disso? Que prática de transformação eu vou usar para fazer isso aqui? Só que, ao mesmo tempo, não é simplesmente como muita gente faz no final do ano, que você traça as metas para o outro ano e você guarda na gaveta e vai. Entende? Eu trabalho com planejamento de mudança, né, pessoal e institucional. E o que é que eu digo, assim, que a vida, ela é dinâmica, ela está o tempo todo mudando. Então, as necessidades estão mudando e também as estratégias têm que mudar. Então, para mim, a ideia é entender que é um currículo vivo que a gente tem que exercer com a criança para conseguir mudar. O que é um currículo vivo? É que a cada momento eu tenho que estar questionando. Essa estratégia que eu escolhi está funcionando? Essa estratégia para ter mais consciência está funcionando? Essa estratégia para mudar o padrão que não está legal está funcionando? Não tá. Se não tá, eu tenho que rever toda ela. Isso tem que ser feito dentro de uma escola, isso tem que ser feito dentro de casa. Então, agora, qual estratégia eu vou usar? Para mim, não existe uma fórmula mágica. Em cada situação, em cada contexto, a gente tem que sentir o que que é. Que tipo de mudança a gente está falando? É mudança alimentar? É mudança ligada à atividade física? É mudança ligada a questões emocionais? É mudança ligada à relação com colegas? É mudança ligada a aprendizado? Primeiro eu tenho que entender que tipo de necessidade que a criança tem. A partir daí eu vou pensar caminhos para poder. Ou seja, se eu não mapeio a necessidade e não identifico a necessidade de mudança e de cuidado do real, eu posso ficar fazendo um monte de estratégia que não leva para mudança. Então, para mim é isso. Olhando para mim e para minha infância, como traço 2, quase que saiu tipo 2, como um bom traço 2, o orgulho, né, André? E quando eu percebi assim que algo não saía exatamente como eu queria, ou que minha mãe não conseguia me amparar ali, não, deixa que eu resolvo, eu faço sozinha. Aquela coisa do orgulho. E era o momento em que eu mais precisava do apoio da minha mãe, do apoio de quem estava ali por perto. Era aquele momento em que eu falava, deixa que eu faço sozinha, eu resolvo tudo. E aquele catatal de pessoa ali que não dava conta nem de amarrar o tênis e queria resolver a vida toda, né? Então, o que eu percebo, se naquele momento minha mãe percebesse que isso era a minha fragilidade, ela teria conseguido me amparar de uma outra forma. Só que o que ela via? Ela tá falando que resolve sozinha, emburrou, que a casa do jeito dela.
deixa ela fazer do jeito dela, deixa ela quebrar a cara. Porque Então, ela achava que era assim que era o, melhor, o me seu deixar quebrar a exemplo, cara porque eu não dava conta. o seu exemplo é muito bom. Eu vou agora pegar o seu exemplo para traduzir o que eu acabei de falar. Então, qual que seria para mim o cuidado do educador da sua mãe, no caso, nessa situação? É olhar qual é a necessidade da minha filha que está aqui em jogo aqui agora. A minha filha, ela quer se sentir amada. Ela quer se sentir importante para mim. E eu entender que para ela, se você se sentir importante, para ela se sentir importante para mim, ela está usando essa estratégia de fazer tudo. Porque aí minha mãe vai sentir orgulho de mim. E vai ver o meu valor. E vai me elogiar, e vai me amar, e vai sentir que eu estou aí. O que é que para mim seria o olhar de cuidar de um educador? É primeiro tomar essa consciência e dizer, caramba, minha filha é muito boa em cuidar. Ela é uma criança muito cuidadosa, amorosa, disposta a ajudar, a servir. Isso é muito bom. E eu vou valorizar isso nela. Mas eu também vou mostrar para ela que ela não precisa fazer isso para receber o meu amor. Porque eu amo ela independente disso. Então, nessa hora, qual seria o trabalho? E pegar para você dizer, filha, eu estou percebendo que você gosta muito de me ajudar. Mas eu também estou percebendo que às vezes você queria fazer outra coisa naquela hora e você fica fazendo porque você quer estar próximo da mamãe. Você quer estar junto, você quer que eu fique perto de você. E aí o que é que eu vou dizer, filha? Olha, é muito bom isso aí, mas você não precisa fazer isso para estar perto de mim. Se você está precisando, a gente pode fazer de outro jeito. Pode brincar do que você quer brincar agora. Eu te dou um abraço, eu te dou um beijo aqui, eu te amo de que você é. Se o adulto faz isso, ele está ensinando a criança de que é lindo ser do jeito que você é, mas você não precisa usar isto para conquistar o meu amor. Pois é, nada melhor do que a gente saber exatamente como cuidar de cada pessoa, né? Porque a Fran está aqui, ela é psicóloga, mãe de três Olá, filhos, e eu tenho certeza que a mesma educação que ela dá para a filha, os outros dois meninos, eles têm que receber uma educação com dois filhos, né? Não são três, não, já estou aumentando, né? É, então, e assim vai, né? Uma mãe, por exemplo, de 9 filhos, igual tinha antigamente, se essa mãe soubesse cada eneatraço de cada filho, como teria sido mais fácil para uma mãe educar? Eu também sou professora, eu já lecionei de quinta a oitava série, história. Então, se eu tivesse um conhecimento naquela época maior sobre sobre o enneagrama, sobre como conduzir melhor, observar ali, esse menino está apresentando mais traço do 2, então ele está precisando sentir que eu o valorizo, que eu o vejo, ou essa criança aqui, ela está assim, tá estudando tanto, está se esforçando tanto para tirar total, por quê? Por que esse daqui está emburradinho aqui no fundo da sala? Por que esse daqui não abre o livro? Uma vez eu tive um aluno que eu não conheci a letra dele. O menino nunca escreveu nada. Porque hoje eu vejo, ele só queria a minha atenção. uhum. É, E como eu poderia ter me comportado de uma forma diferente se eu já tivesse essas informações. Mas, André, eu não sei se essa live cai dentro de algum pelo que eu minuto, estou vendo então aqui, acho que tem uns 6 minutos para cair. pois é, no Instagram parece que deu uma ampliada, mas eu não testei isso ainda do tempo. Então, fala pra gente do seu curso. Como é que as pessoas podem acessar isso? Olha, particularmente, né, a minha agenda própria de cursos que eu faço através do meu site, que eu divulgo através da minha rede, né, ela já foi encerrada aqui para esse ano, mas vai ter um curso maravilhoso que eu vou estar fazendo agora, que começa semana que vem, em parceria com o Instituto Atitude Arrimsa, aqui de Florianópolis, né, com a querida Eliana, né? E ela está até aqui colocando já aqui o site do Instituto. Então, quem sentiu o chamado de participar, eu peço que entre aí no site, entre em contato com a Eliana. Né? Também quem não estiver conseguindo, pode entrar em contato pelo meu Instagram, @edux, né? E que eu passo o contato da Eliana. Né? É um curso onde a gente vai ter 6 encontros online, ao vivo, né? Pelo Zoom. E nesse curso eu vou
seguir o seguinte caminho. Na primeira aula, eu vou falar como é que o Enneagrama ajuda para a gente fazer esse cuidado integral com as crianças, com a gente mesmo e com as crianças. Na segunda aula, eu vou falar sobre níveis de consciência, sobre necessidades e sobre esses três instintos que eu falei e como isso influencia na educação de crianças. Depois a gente vai ter umas 3 aulas onde eu vou trabalhar com esses 9 traços, tanto no educador, no adulto, quanto na criança. E depois vai ter uma aula para fechar, integrar tudo isso, né, e pensar e olhar como é que eu posso aprender cada vez mais a mapear as necessidades das minhas crianças de desenvolvimento, de aprendizado, e para criar melhores estratégias para cuidar das necessidades delas. Então, é um curso muito bacana, é um curso que quem é pai, quem é mãe, né, ou quem é interessado em educação, vale muito a pena fazer, porque você vai ver que vai mudar o seu olhar sobre você mesmo, enquanto educador, e sobre as crianças. Né, tem muitas coisas do que eu falei aqui, você vai conseguir colocar em prática participando desse curso, né? Além disso, eu quero aproveitar, Dani, só, já quem está aqui fazendo convite, né? Que quem quiser até entender um pouco mais do meu sistema de trabalho com Enneagrama em Crianças, que hoje, às 19 horas, eu tô fazendo uma live de lançamento oficial do meu livro Educando Crianças com Enneagrama. Então, vai estar sendo feito, vai estar sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook da Helvécia Edições, que é a editora pela qual eu estou fazendo. Né? Quem tiver interesse, entra no meu Instagram, que está lá a divulgação, o canal, tudo certinho, às 19 horas. Né? E hoje também ele é o último dia para você comprar o livro na pré-venda com valor de desconto. Então, quem sentir vontade, entra lá no meu perfil, tem o meu site, né? edux.com. E então eu queria fazer esse convite, né? E a gente pode depois ir trocando mais aí, quem quiser, pelo Instagram, tá? Eu sou aluna do Instituto, a minha pós-graduação é através do Instituto, então também, se quiserem entrar em contato comigo, eu repasso o contato. Eliana está aqui, diretora do Sim, Instituto, né? Eliana, dá um alô aqui, dá mais um alô aqui para a gente. O Enneagrama, ele tem trazido para mim um olhar, uma perspectiva nova sobre muitas coisas. E mesmo para quem não é educador, para quem como eu não é pai, não é mãe, eu acho super importante e super válido, porque a gente tem crianças ao nosso redor e temos diversas situações em que a gente passa com as crianças. E outra coisa, quando a gente está nesse trabalho, a gente consegue também ressignificar a nossa própria história de vida. Vocês perceberam aí que veio para mim essa lembrança de como eu agia com a minha mãe. E só de ter acesso a isso, para mim, já é curativo. Eu já consigo me enxergar de uma outra forma, já consigo avaliar ali aquilo que eu fiz e entender, cara, eu só fiz aquilo porque eu só queria chamar a atenção da minha mãe, mas uhum, o meu traço é do orgulho. Eu não sei falar, mãe, eu tô carente, vem cá me dar um abraço. Eu não sabia. Hoje eu já posso identificar isso, mãe, eu tô carente, me dá um abraço, mãe, uhum, eu tô carente, para o que você tá fazendo aí, me escuta no telefone. Por sim, quê? Porque eu consegui entender e transcender. Então, observa isso em você. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Tudo isso. Esse curso do Enneagrama, entender o seu Enneatraço, pode te ajudar e muito a potencializar os seus pontos que já são fortes e trabalhar aqueles pontos que são mais fragilizados. E a Fran falou aqui atrás que é muito importante também a gente aprender com os erros dos nossos pais. Sim, isso é importantíssimo. Mas quanto menos o pai erra, quanto mais ele sabe lidar com a criança, mais a criança vai resiliente para a vida também. sim. Acho que é isso, Dani. Queria só para fechar, que acho que vai cair aqui em 2 minutos, né? Deixar uma frase aqui da Marianne Williamson, que eu lembrei aqui agora, a gente se falando, né? Que tem tudo a ver com esse tema da autoestima, tudo a ver com o que eu estava falando. Que é assim: o ego diz, depois que tudo der certo, eu vou sentir a paz. O espírito diz, encontre a sua paz e tudo dará certo. Encontre a sua paz e tudo dará certo.
Eu costumo usar isso também, mas de uma forma um pouquinho diferente. É, lá no emagrecimento, as pessoas falam que elas vão ser felizes quando elas emagrecerem. E é justamente o contrário, né? Eu vou emagrecer e ser feliz. Ou muitas vezes, depois que eu aposentar, ou depois que meu filho casar, sair de casa, depois que meu filho formar, depois que isso, depois que aquilo. As pessoas estão sempre postergando a Uhum. felicidade daqui a pouco. É isso. Esse é o momento da felicidade. Enquanto isso, a gente está aqui falando, estou testando também para ver, porque eu vi algumas lives com um tempo maior que uma hora. É mesmo? Então, vamos. É mesmo. Vamos continuar falando, André? Já que o papo tá bom, mas antes eu quero agradecer sua presença, sua disponibilidade, agradecer também a presença da Eliana aqui junto com a gente, a disposição dela. Gente, é incrível a disposição, a boa vontade que ela tem, o acompanhamento que eu recebo nessa pós-graduação em psicologia transpessoal. E o empenho dela também em trazer profissionais como você, André, para ministrar cursos para a gente, cursos que vão, não é paralelos, mas que vão complementar o nosso saber ali dentro Uhum. do curso de psicologia. Muito Que obrigada. bom. Agradeço o convite, Dani, e agradeço a todas que nos ouviram. E fala um pouquinho para a gente, vamos aproveitar esse tempo, do seu livro. Tá, na verdade eu tenho dois livros, né? Um que eu escrevi em parceria com meu irmão, né? Que na verdade tem uma coleção de histórias infantis baseada no Enneagrama, que chama Nove Estrelas na Terra. São 9 histórias infantis. Cada história tem a ver com um desses traços do Enneagrama. Meu irmão foi quem escreveu os textos das histórias, quem criou as histórias infantis, né? E eu, sob a minha orientação, supervisão e a idealização do projeto, né? Então é um livro bem bacana e que é direto para as crianças mesmo lerem ou para os pais lerem para as crianças. E agora, depois de 20 anos trabalhando com isso, eu estou colocando no mundo esse livro, né? Que é um livro com 596 páginas, né? Onde eu apresento todo o meu sistema de trabalho, que eu chamo atualmente de Sistema Eduxe, o Sistema Educando Crianças com Enneagrama, onde eu vou trazer, mostrar, usando o Enneagrama e conectando com outras abordagens também, como é que a gente pode fazer um caminho de cuidado integral com as crianças. Como cuidar da essência, do ser que a gente é, como cuidar do conviver, como cuidar do aprender a aprender, como cuidar de um fazer mais consciente, né, com consciência pessoal, social, ecológica, planetária. Então, nesse livro eu partilho, né, como fazer esse tipo de mapeamento de necessidades envolvendo o cuidado integral e como criar estratégias partindo tanto de conhecimentos do Enneagrama, entender a nossa essência, entender os dons ligados a cada traço, entender, eu trago sobre as crianças, por exemplo, eu falo no livro sobre quais são as demandas terapêuticas típicas de crianças de cada traço. Né? Quando os pais vão procurar terapia para uma criança que ele traz, o que é comum deles trazerem de queixa? Né? Eu falo sobre estereótipos em sala de aula, eu falo sobre as potências, desafios de crescimento, que tipo de caminhos ajudam no crescimento. Eu trago quais são os tipos de inspirações que os educadores que têm cada traço trazem para as crianças, mas também quais são os desafios que eles têm de crescimento. Eu mostro também, eu falo muito sobre o Enneagrama, ajudando a entender melhor o Enneagrama, os vários processos que interligam cada traço um com o outro, sabe? Falo sobre o processo de aproximação da essência, de afastamento da essência e prisão da personalidade. E também no final do livro, eu compartilho uma série de experiências que eu fiz de Enneagrama ligados à educação. Como, por exemplo, num Congresso Brasileiro de Enneagrama que eu organizei em Aracaju, em que eu montei um parque do Enneagrama, com 9 tendas de brincadeiras que as crianças passavam e que tinha a ver, cada tenda fazia brincadeiras, tinha a ver com a luz de cada um dos traços, grupos de Enneagrama para pais e filhos, Enneagrama para pai, educadores e seus alunos, né? Então é um livro que ele traz toda essa riqueza de experiências que nesses quase 20 anos aí trabalhando com isso, eu fui construindo, né? É uma síntese onde eu mostro de onde partiu essa construção desse conhecimento, aonde ela está agora e que caminhos que ela aponta, sabe? Para o futuro, né? De crescimento, né? Porque é uma área muito nova, né? Eu realmente tô sendo pioneiro nesse trabalho de Enneagrama com a educação. Né? Eu
eu dou cursos para pessoas fora do Brasil, né? Mas essa expansão de cursos não é para o mundo inteiro. Mas eu tenho amigos, né? Professores que trabalham em termos mais mundiais mesmo, né? E o que eles me dão de feedback, né? É que, André, eu nunca vi ninguém fazendo o trabalho que você faz, né? Por isso que tem aumentado o tipo de procura. E por isso que eu resolvi fazer o meu livro com tradução para inglês e espanhol também. Porque tem muitas pessoas que já conhecem o meu trabalho, mas não fizeram ainda curso, né? Porque o Enneagrama originalmente é um mapa usado com adultos e não com crianças, não com o trabalho com as crianças. Então, tem uma parte do meu trabalho que é direto para os adultos e tem uma parte que é direto com as crianças, que é diferente. Que não é o objetivo de a criança ficar identificando o seu traço, é muito mais um trabalho de usar o Enneagrama para desenvolver potencialidades das crianças. Ou seja, como é que eu desenvolvo a potencialidade do 8, do 9, do 7, do 1 em qualquer criança? Através de brincadeiras, de jogos, de projetos. E eu falo sobre tudo isso no livro. Isso é interessantíssimo, né? E uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que a criança é muito aberta ali, né? Ela está completamente aberta, então é muito mais fácil identificar as forças e as fraquezas da criança quando a gente já tem todo esse conhecimento do Enneagrama. Com certeza. Com certeza. Eu acho que até, é o que eu falo assim, até inclusive eu digo assim que o meu livro, independente de você é pai ou mãe ou educador, né, e de ter esse foco no livro, mas você vai encontrar um conhecimento muito grande sobre Enneagrama. Mesmo quem não é educador vai ler muita coisa ali que você, como pessoa, como ser humano, você vai olhar e dizer, caramba, até porque dentro da minha visão de Enneagrama, desde eu chamar de traço e não chamar de tipo, tem algumas outras coisas que eu trago na minha visão de trabalho com Enneagrama que é diferente de que outras pessoas trazem. Então, quem conhece Enneagrama e conheceu o Enneagrama no Instituto, a Rimson já conhece por outros meios, diz assim, caramba, eu queria ver outras visões que eu não vi de Enneagrama, você vai encontrar nesse livro. Inclusive, eu sempre incentivo até os meus próprios alunos a fazerem cursos com outros professores, porque eu acho que ninguém tem um olhar completo sobre a vida nem sobre nada. Então, poder olhar, né, vários olhares é muito importante. A Laís está perguntando como faz para comprar. Eu vou colocar aqui. A Laís entrou ainda há pouco, André. Então é importante falar que, além do curso, Laís, tem também, além do livro, tem também o curso do André, que começa sexta-feira que vem, não, André? Isso. Eu estou só botando aqui o meu site, né, que quem quiser comprar pode ir direto no site, mas quem não vê essa mensagem, se você for no meu Instagram, lá na minha bio, tem lá o meu site, eduxe.com. Então, quando você abrir, né, hoje, como eu estava dizendo, está em preço promocional de pré-venda, né? Até hoje, a partir de amanhã, muda o valor. Então, quem quiser, já entra no site, já quando você abrir, já está lá o valor, o livro disponível para compra, tá? E com todas as orientações que precisa para exercer. Pode comprar um cartão, parcelar, tá? Qualquer dúvida também tem meu contato do WhatsApp no próprio site, pode mandar uma mensagem, tirar dúvida. Acho que é isso, né, Dani? Vale a pena. O André é referência mundial, internacional. Aproveitem essa oportunidade. O livro está na pré-venda, o curso dele pelo Instituto Arrimsa, eu não vou perder. Se fosse você também não perder. André, gratidão pela sua presença, por testar comigo aqui também o tempo da live. Verdade, acho que passou um pouco mesmo, né? A gente esperou uma hora já, então é sinal de que a gente não precisa mais ficar apavorado quando vai dando uma hora. Vou até pesquisar isso, né? Talvez tenha mudado, né, o tempo. Eu vi uma live com 1h35, uma live com 1h20. Nossa. Eu falei, deixa eu testar isso também. Tem que mudar mesmo, porque se não mudar, vai perder espaço para outras mídias, né? Que eu acho que é uma das limitações da live do Instagram é essa, né? Quando mudar isso e mudar o comentário e ficar em cima das pessoas, aí tá perfeito. André, então, gratidão pela sua paciência, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, disposição e nos vemos no curso. Sim, foi um prazer, Dani. Um prazer todos que estavam aí com a gente. Um abraço. Tudo de bom. Grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Gratidão.